Como fazer uma massa base para qualquer tipo de panetone e chocotone? Em primeiro lugar, faça a esponja primeiro. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 150 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de melhorador de farinha e 10 gramas de fermento biológico seco. Agora, coloque 200 ml de água em temperatura ambiente e misture tudo isso muito bem. Cubra o recipiente com saco plástico ou filme plástico e deixe a massa descansar até que a massa dobre de volume. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque 2 gemas, 50 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture tudo isso muito bem. Depois da primeira massa, a esponja que você já tinha feito esteja fermentada e já tenha dobrado de volume, coloque este creme de ovos nela e misture muito bem. Acrescente agora 150 gramas de farinha de trigo peneirada e misture até formar uma massinha bem lisa. Cubra o recipiente com saco plástico ou plástico filme e deixe a massa descansar até dobrar de volume novamente. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque 3 gemas, um ovo inteiro, 100 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture muito bem. Agora acrescente 2 colheres de sopa de mel, uma colher de sopa de essência de baunilha, uma colher de sopa de essência de panetone, 2 colheres de sopa de lecitina de soja, uma colher de sopa de raspas de laranja e uma colher de chá de raspas de limão. Misture muito bem. Agora, acrescente esse creme que você terminou de fazer na massa já fermentada e dobrada de volume e misture muito bem. Vá acrescentando aos poucos cerca de 700 gramas de farinha de trigo peneirada, mexendo sempre com uma colher de pau ou espátula logo após cada adição de farinha de trigo. Faça isso até que consiga mexer a massa com as mãos e a massa comece a desgrudar das mãos e das laterais do recipiente. Passe a massa para a bancada enfarinhada e comece a sovar a massa delicadamente até que ela fique bem macia e elástica e atinja assim o ponto de véu. Agora, abra a massa com as pontas dos dedos e acrescente no centro da massa 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada.
Faça um envelope com a massa e comece a sovar delicadamente a massa até que ela absorva completamente a manteiga. Pincele óleo em um recipiente, coloque a massa, cubra o recipiente com saco plástico ou plástico filme e deixe a massa descansar por cerca de 4 horas na geladeira. Depois deste tempo, retire a massa da geladeira. Deixe a massa em temperatura ambiente por cerca de 30 minutos. Agora, passe a massa para a bancada untada com óleo e comece a sovar a massa delicadamente até que ela volte à sua elasticidade e maciez. Divida essa massa em 2 pedaços iguais. Em seguida, faça 2 bolas de mesmo tamanho e peso com esses pedaços de massa. Coloque as 2 bolas de massa nas 2 formas de papel. Formas de papel para panetone e não precisa untar. Coloque uma outra forma retangular embaixo dessas formas para que os panetones não queimem a parte de baixo. Deixe os panetones descansarem até chegar próximo ao topo da forma de papel. Se preferir, corte com auxílio de uma tesoura a superfície superior dos panetones. Faça um corte em cruz. Isso aqui, gente, é opcional, somente se você quiser fazer isso, tá bom? Em seguida, coloque um pedaço pequeno de manteiga sem sal na superfície do corte. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície de cada panetone. Retire os panetones do forno e, com eles ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada panetone para ativar o brilho. Deixe os panetones ficarem bem mornos naturalmente e, com eles ainda mornos, espete um palito de churrasco na parte de baixo de cada panetone, deixando eles esfriarem naturalmente com a parte superior virada para baixo, dependurado, para que eles não murchem. Com os panetones já frios, retire os palitos de churrasco e corte os panetones em fatias. Acompanhe de perto o resultado. Treine bastante essa massa base de panetone antes de fazer os panetones de frutas e antes de fazer o chocotone. Isso fará você ficar bem craque na massa, reduzindo os erros e perdas de material e ingredientes. Divirta-se!